Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 7 fundos imobiliários que pagam mais do que a taxa Selic. Mas não é que paga mais não, que pagam quase o dobro ou até mais do que o dobro. Se a gente pegar agora o cenário mudou mesmo, né? A economia mudou como um todo, a gente precisa se adaptar e investir melhor. Não tem mais espaço para amadores aqui no mercado. Taxa Selic já chegou a ter 13% ao ano, aí agora está em 2% ao ano, então é necessário sim mudar o jeito de investir. Então nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar os fundos imobiliários que para mim é a porta de entrada para a renda variável, beleza? Então já se inscreve aqui no canal, deixa sempre seu comentário e compartilha com seus amigos. Meu nome é Ricardo Natali, seja muito bem-vindo ao time. E olha só, outra coisa importantíssima, tá? Muita gente está falando aí, que o governo vai taxar os dividendos e aí vai ser ruim investir. Nada disso. Mesmo com taxação de dividendos, que ainda não aconteceu, a gente não sabe se vai acontecer ou não, mesmo com a taxação de dividendos, eu vou te mostrar que o rendimento dos fundos imobiliários é muito interessante sim e está rendendo mais do que a taxa Selic, com certeza, tá? Então, para fazer essa comparação aqui, agora a gente precisa entender que a taxa Selic é 2% ao ano daqui para frente. Se a gente puxar dos 12 meses anteriores, é uma taxa um pouquinho diferente, né? Então eu vou até colocar aqui na tela para você o CDI, que seria aí essa rentabilidade muito próxima, praticamente a mesma que a taxa Selic, em 2020 até agora, agosto, está em exatamente 1,95%, tá? E se a gente puxar dos últimos 12 meses, ou seja, pegando um pouquinho de 19, está exatamente em 4,19%, tá? Então essa aqui vai ser nossa base de comparação, puxando os últimos 12 meses e puxando também só o cenário de 2020. Lembrando que daqui para frente as coisas mudaram, né? Taxa Selic é 2%, quer dizer que vai render menos ainda. E já tem gente falando até que na próxima reunião do Copom pode cair para 1,75%, ou seja, vamos ter que ficar ligados mesmo. Muito bem, então agora eu vou falar o primeiro dos 7 fundos imobiliários que eu separei para vocês, que é o KNRI 11, tá? Um dos maiores fundos da Bolsa de Valores brasileira. Lembrando que todos os fundos que eu falar aqui para vocês hoje não é nenhum tipo de recomendação de compra ou venda, tá bom? Eu estou usando, vou pegar 7 setores diferentes e dentro desses setores eu vou tentar pegar ou o maior fundo desse setor ou um dos maiores, porque assim vai ficar muito claro para você. Então, primeiro é o KNRI 11, que ele é tido como um fundo híbrido e grande parte da alocação dos ativos dele está ou em escritórios, né, lajes corporativas, ou então em galpões de logística. E quanto que ele rendeu? Coloca aí na tela então. Em 2020, o KNRI 11 já rendeu 2,85%, ou seja, mais do que a Selic, hein, que eu mostrei aqui no começo do vídeo, que rendeu 1,95% em 2020. E quanto rendeu o KNRI 11 ao longo dos últimos 12 meses, pegando um pedacinho de 2019, já rendeu 5,01%. Olha só, a gente está falando de Selic aí, daqui para frente a 2%, e tem um fundo que só de dividendo pagou 5% ao longo dos últimos 12 meses. Então, é importante sim ficar de olho, tá? Não quer dizer que rentabilidade passada é rentabilidade garantida para o futuro, mas vale muito a pena ficar de olho. E agora, para quem está questionando muito a questão de taxação de dividendos, pensa aqui comigo. Se esse fundo ele rendeu 5% em um ano, mesmo que tenha a taxação dos dividendos, que seria 15% em cima desse lucro, ou seja, dos 5% seria menos, mas seria ali mais ou menos uns 4,26% de lucro em um ano. Poxa, ainda está valendo muito a pena. Então, mesmo se tiver taxação de dividendos, você deve sim continuar investindo tanto em ações que pagam dividendos, quanto em fundos imobiliários que pagam dividendos. A estratégia não muda, tá bom? Pode ser que mude um pouco a sua rentabilidade, mas a estratégia continua sendo vencedora. E olha só aqui na tela rapidinho algumas informações muito importantes sobre o KNRI 11, tá? O que eu quero mostrar para vocês? A principal coisa que eu quero mostrar aqui é diversificação, tá? Eles estão presentes em vários estados e em vários setores da economia. Então a gente pode ver até aqui nesse gráfico, esse aqui está muito legal mostrando bem, né? Então ele está praticamente aqui no Sudeste, tá? E está dividido em centros de distribuição, que seria a parte de logística, e em escritórios aqui, que seriam as lajes corporativas. Então eles têm edifícios lá no Rio de Janeiro e também tem escritórios, lajes corporativas em São Paulo, tá? Então é um fundo muito diversificado, é um dos maiores da Bolsa de Valores brasileira. Não quer dizer que um patrimônio grande seja sinônimo de rentabilidade ou segurança, mas eu imagino que se tem uma carteira muito diversificada, seu potencial de ganho e também o potencial de segurança fica mais estabilizado, tá? Por isso que eu gosto sempre de olhar fundos que são bem grandes aí, todos têm
mais de 1 bilhão de patrimônio. E o segundo fundo que eu trago para vocês hoje é o BRCR11, que é o BC Fund, né? É um fundo muito focado aí sim em lajes corporativas. O foco dele prioritários são escritórios. E quanto ele rendeu em 2020? Já rendeu 2,97%, ali apenas com os dividendos. Então, olha, a gente tem que ficar ligado mesmo, hein? Tá pagando muito mais do que a taxa Selic, óbvio que é um risco diferente. A gente está falando ali, taxa Selic, Tesouro Selic, por exemplo, é o ativo mais seguro da nossa economia. Se a gente está falando de fundos imobiliários, a gente está falando desses imóveis, né? Que eles podem ter inquilinos ou não, eles podem continuar valorizando ou não. São, sim, riscos diferentes, mas eu acho que eu estou mostrando para vocês aqui quais são os imóveis que fazem parte desse fundo, então vale a pena ficar de olho, porque de repente um pouquinho mais de risco na sua carteira vai te trazer um retorno muito maior. Então vale a pena ficar ligado. E quanto rendeu ao longo dos últimos 12 meses? Já rendeu 6,7% aqui, esse fundo imobiliário só de dividendos também, muito mais do que o CDI dos últimos 12 meses, que teve ali na casa mais ou menos dos 4%. E rapidinho também deixa eu mostrar uns detalhes do BC Fund aqui para vocês na tela do meu computador. O que eu quero mostrar aqui para vocês são os imóveis, que para mim isso é o mais importante que você precisa ver num fundo imobiliário. Vamos até ver se a gente consegue colocar um pouquinho de zoom nisso daqui, porque você dá para ver que são imóveis de excelente qualidade, né? São todos grandes imóveis, então aqui, se a gente for ver a listagem deles, olha, ou eles são classe A ou B, ou classe AAA, AAA, né? Então, são ótimos imóveis que estão alugados aqui para excelentes empresas também, Banco Gemac, Ernst Young, enfim, vários bons inquilinos aqui. E o terceiro fundo imobiliário aqui desse vídeo de hoje, mais um setor, agora a gente está falando do setor de shopping centers, né, que mais sofreram aqui nesse 2020, e a gente vai ver reflexões importantes sobre isso. Ó, eu vou falar agora do HGBS 11. Ele rendeu 2,02% de dividendos em 2020, então olha só isso que maluco. O fundo imobiliário que mais sofreu na pior crise dos últimos tempos da nossa Bolsa de Valores, pagou 2,02% de dividendos nesse ano, mais do que a Selic, que foi 1,95% em 2020. Então, olha só, né? Nessa crise tão gigante, no setor mais atingido, porque os shopping centers praticamente todos fecharam, mesmo assim, eles ainda entregaram um valor interessante, né? E se a gente for pegar aí ao longo dos últimos 12 meses, esse fundo imobiliário pagou 4,57% aí só de dividendos, né? Então, tá pagando mais do que a taxa Selic nesse momento de grande crise que está passando. Então, setor aí dos shopping centers, mais um tipo de fundo imobiliário. Vou colocar aqui na tela alguns detalhes do HGBS 11 para vocês. Então, aqui o HGBS é um fundo bem grande, vamos ver como que tá a diversificação dele, ó. Você pode ver que está em vários estados brasileiros, né? Tem muito shopping center espalhado mesmo, vamos ver se tem alguma foto aqui. Eu gosto quando mostra a foto dos shoppings, então olha aqui, ó, o Shopping Penha, que é em São Paulo, você vê que são grandes imóveis mesmo, tem aqui o Shopping West Plaza, Shopping Moca também faz parte aqui desse fundo. Enfim, são vários e vários shoppings, então se você gosta desses shopping centers, pense, está passando por um momento de crise agora, mas ele continua sendo um imóvel, ele continua tendo valor patrimonial e no futuro ele vai continuar pagando esses dividendos também. E agora vamos para o quarto tipo de fundo imobiliário, agora eu estou falando dos fundos de fundos, né, que a gente exemplifica com o BCFF11, que também é um grande fundo aí, mais de 1 bilhão de patrimônio, né? Então o que são os fundos de fundos? Basicamente, é como se fosse uma carteira diversificada de fundos imobiliários que você compra com apenas um ativo. Então, o BCFF11, por exemplo, tem vários e vários outros fundos imobiliários dentro da carteira dele. Eu vou mostrar aqui na tela, vocês vão entender. E quanto rendeu o BCFF11 em 2020? Já rendeu 3,48% nesse período. E ao longo dos últimos 12 meses rendeu 6,24%, ou seja, uma rentabilidade aí bem interessante, bem mais do que a taxa Selic. Agora vou mostrar um pouquinho os detalhes do BCFF11 para vocês. Então aqui dentro do relatório do BCFF11, eu quero mostrar para vocês a diversificação da carteira, tá? Então ele investe em outros fundos imobiliários, então ele investe no BTCR, no HGRU, ele investe no IRDM, no BRCR, que já é um fundo que eu falei aqui hoje, no MXRF, ou seja, esse fundo imobiliário aqui, a gestão do BCFF11 escolhe alguns fundos imobiliários do mercado e compra. Então, para você que de repente não quer comprar nenhum fundo imobiliário, só quer comprar um, não quer, o ideal é você ter uma carteira diversificada, ter, por, sei lá, 5, 10 fundos diferentes na sua carteira, mas se você tivesse que comprar um só, teria que ser esse, né? Ou qualquer outro desse estilo, fundos de fundos. Por quê? Ele já contempla vários outros fundos
dentro de um só ativo que você compra. É óbvio que aí você vai acabar pagando um pouquinho mais de taxa do que se você mesmo escolhesse os fundos que você investisse, tá? Mas vale a pena ficar de olho nessa categoria também. E agora o quinto fundo imobiliário que eu separei para vocês hoje é o XPLG 11, que aí está no setor de logística, que eu já falei vários vídeos aqui no canal, que está indo muito bem, desempenhando muito bem aqui em 2020, então é um tipo de fundo imobiliário bem interessante para ficar de olho. Tem vários fundos de logística na Bolsa Brasileira, mas vou falar especificamente do XPLG 11. Quanto ele rendeu, então? Em 2020, já rendeu de dividendos 3,36%. Mais uma vez, bem mais do que a taxa Selic. E quanto rendeu aí ao longo dos últimos 12 meses? O XPLG 11 rendeu 6% de dividendos aí ao longo dos últimos 12 meses. E aqui rapidamente agora também vou mostrar aqui na tela do meu computador um pouquinho desse fundo. E o que eu mais quero mostrar para vocês hoje justamente é isso, ó. Olha só as fotos dos galpões de logística desse fundo. Então, tá alugado ali para Leroy Merlin, para Renner, Via Varejo, Panasonic, etc. Então eu sempre estou mostrando aqui rapidamente, só para você entender que esse rendimento que está caindo na conta está vindo da onde? Está vindo desses imóveis que estão aqui. E está vindo da onde também? Desses inquilinos que pagam esse aluguel para esses imóveis. Então a gente tem sempre que lembrar, quando a gente for investir em algum fundo imobiliário, qual é o imóvel que faz parte desse fundo, qual é a gestora, quem está tomando conta disso tudo, tá? Vale muito a pena. A gente tem que entender que não é só um número piscando lá no home broker, né? Tem imóveis por trás e é isso que faz você ganhar ou perder dinheiro. E agora o sexto fundo imobiliário que eu separei para vocês é o HGRU 11, tá? Que é um fundo aí tido como um híbrido que investe em tijolos, né? Em lajes, só que ele tem uma característica um pouco diferente. Ele investe muito no setor educacional e em varejo, então em lojas mesmo. Vou até mostrar aqui na tela rapidinho para vocês entenderem. Esse aqui, ó, é o Renda Urbana, né? E olha só os imóveis que ele investe. Olha só, várias faculdades, né? IBMEC, São Judas, Estácio, etc. E também em algumas lojas, né? A loja Big, também loja do Sam's Club, então é varejo mesmo, né? Então mais um estilo aí, mais um tipo de fundo imobiliário que você pode investir se você gostar. E quanto rendeu então em 2020? 3,9% só de dividendos, aí bem interessante. E ao longo dos últimos 12 meses, 6,76%. E mais um fundo imobiliário, o sétimo de hoje é o MXRF 11, que é um fundo híbrido, mas é muito conhecido por ser um fundo de papel, tá? Então vocês já me viram falando aqui outras vezes sobre ele. Ele rendeu em 2020 4,89%, então um rendimento bem alto, e ao longo dos últimos 12 meses ele já rendeu 8,84%, então um rendimento altíssimo, tá? É óbvio que um fundo de papel ele tem ali algo atrelado também ao CDI, a Selic caindo, ele deve cair um pouquinho essa rentabilidade também, mas acredito que ele vai continuar rendendo bem mais do que a Selic, que é esse desempenho que ele já mostrou aqui. Rapidinho, só deixa eu mostrar aqui onde ele investe. Então olha só, ele investe 81,7% em crédito imobiliário, por isso que a gente chama ele aí de praticamente um fundo imobiliário de papel, né? Porque praticamente tudo está investido em CRI. Um pouquinho em imóveis e um pouquinho também em fundos imobiliários. Rapidinho aqui a carteira de CRIs dele. Esse aqui são as 10 maiores exposições, então Almeida Júnior, Elbor, HM Engenharia, Prevent Senior e etc. São todos esses CRIs aqui que estão investidos pelo MXRF 11. Então vale a pena sim ficar de olho nos fundos imobiliários, é uma porta de entrada da renda variável. Vou deixar aqui embaixo também um e-book que eu criei sobre como você investe em fundos imobiliários, vale a pena você dar uma lida, que é conteúdo de graça aqui, conteúdo de primeira linha para vocês, tá bom? Com a taxa Selic aí nesse novo patamar, pensar em dividendos, pensar em fundos imobiliários, eu acho que sim, vale a pena, beleza? Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, inscreva-se aqui no canal, meu nome é Ricardo Natali e até o próximo vídeo.